Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Eu vi aí no dia de hoje, tá, pessoal, 10 de novembro de 2025, né, que teve ali um aumento, né, no respeitante ao auxílio alimentação aí da poliçada, né, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, muito legal, né? Tá feliz, meu camarada? Mas não tá bom ainda não. Sinto te dizer, tá bom ainda não, tá? É muito interessante isso, né? Eu falo, né, para as pessoas, enfim, né, que é muito simples perceber, né, que eu tô sendo, tudo que eu faço é visto, tá? Mas eu penso assim, eu acho que se é pro bem, né, tá tudo certo, tá? Mas curiosamente, aí, essa semana eu fiz um estudo, tá? E eu provo. Em relação a uma denúncia que teve aí. Então vamos falar um pouquinho sobre, hoje, né, nesse vídeo, um pouquinho sobre auxílio alimentação, tá? Da Polícia Militar, Polícia Civil, né, Polícia, Corpo de Bombeiros, Estado do Rio de Janeiro, tá? Como eu falei ali para algumas pessoas, né, eu vou avançar para o estudo da Polícia Civil, tá? Eu vi ali, passando pela academia de polícia, né? O pessoal com a camisa azul, escrito aluno. Epa! O que significa isso? E aí, como eu sou estudioso, eu estudar, fui ver, né? Por que isso está acontecendo, e ali eu acho que eu identifiquei e a gente tem que resolver, tá? O pessoal tá muito empenhado em resolver o problema aí da galera, né? Policiais, civis, militares. Então é hora de resolver, pessoal. Então vamos, né? E é isso. E vou também falar sobre a polícia penal, tá? E também avançar para servidores da saúde e educação. E vamos todo mundo juntinho, toda a sua família, e vai dar bom. Então, em relação a esse aumento aí no valor do auxílio alimentação da Polícia Militar, eu vou fazer... Então é assim, né? Eu vou fazer ali, mostrar para vocês, né, a evolução histórica, né? Não consigo fazer isso num vídeo, tá? Porque é um trabalho bem denso, tá? Da década de 50 até 2025, no respeitante ao auxílio alimentação, isso aí acaba englobando a Polícia Civil também, tá? Para dizer que é um absurdo isso. E aí esse valor é algo assim, é ridículo, né? Porque, caramba, todos somos filhos da República, tá? Servidores da República, melhor dizendo. Então não se justifica. É só a gente fazer uma média aritmética, né, de quanto ganha e qual é o auxílio alimentação da Alerj, né, servidores da Alerj. Gabinete, por exemplo, da deputada Índia Amerlau, alguma coisa assim, né? Transfóbica, homofóbica, bandido bom, bandido morto. Vamos lá ver qual é o valor ali do auxílio alimentação do pessoal lá do gabinete dela, né? Não falo isso aqui destituído de fundamento, né? Porque escolhi especificamente ela. Eu vi ali uma denúncia, né? Só que eu penso assim, ó, se eu quero que todos, seja garantido a todos ali aquilo que a Constituição prevê, não há exceção. Jair Bolsonaro, essa deputada que de verdade assim, nossa, eu sinto repugnância, tá? Mas eu sou assim. Então eu não vou falar especificamente ali das denúncias do MP em relação a essa questão ali dos funcionários falarem sobre essa exigência, né, de trabalharem pro esposo, né, que virou vereador, e essa rachadinha. Não, tá? Porque isso aí vai ser provado nos autos, enfim, não é isso. Mas eu acabei vendo ali o relato, né, de um desses servidores. E aí, nessa toada, a gente tem várias coisas para discutir. Porque aí você vai dizer para mim, poxa, Teodoro, se aconteceu ou não aconteceu, isso não nos importa agora, tá? Isso é uma questão para a polícia e para o MP. Em juízo, lá, defesa, e é isso. E é isso. Porque esses comentários, enfim, não, ela tem direito de defesa e é sobre isso. Mas aí eu vi, né, inclusive busquei lá Diário Oficial, e é isso que eu falo, cara, eu mexi em tudo. E aí vem essa história aí do aumento. Já tinha falado no vídeo com a camisa do Brasil, né, quando eu falo sobre a etapa de rancho, cara. Epa, Teodoro, etapa de rancho, tá? Qual é a etapa de rancho? Não foi resolvido isso, porque a gente... Aí quando eu falo
quando eu falo da questão do auxílio alimentação, eu vou ter que avançar para a lei do efetivo. Aí você tá entendendo aí, ô inteligente da promoção, das praças? Tem que aturar, cara. Tem que aturar, pô. Aí eu vou ter que entrar na lei do efetivo, vou ter que entrar na lei de organização básica da Polícia Militar para mostrar para vocês uma situação peculiar que nós temos na legislação da Polícia Militar, né? Não era meu objeto de estudo e passou a ser. Lá você tem, né, essa definição do valor da etapa de rancho de acordo com o posto ou a graduação. Teodoro, cara, e o que fazer com isso? Então até isso a gente, quando vai fazer, né, a distribuição do efetivo da Polícia Militar de acordo com a lei de organização básica, que não é o que está sendo feito hoje, tá? Não é. A gente precisa pensar, porque, por exemplo, a etapa de rancho vem, hoje o que nós temos, de acordo com o posto e a graduação. Então, quantos coronéis tem nesse batalhão? Então, você tem que dividir, cara, para você ter uma etapa de rancho ali, né, minimamente igual em todos os batalhões, senão você não vai ter, pô. Não pode ter um batalhão só com soldado, porque senão a etapa de rancho aí, inteligente, é menor. Mas não está sendo feito assim, Teodoro. Então a gente tem que resolver, cara, porque a lei tem que ser cumprida, tá? É isso. Não pode ser feito assim. Eu falei disso no vídeo que eu tô lá com a camisa do Brasil. Então vai lá da teu corre e vai assistir, tá? Então tem que pagar, pô. E aí não é aquilo que tá ali também, porque eu faço um recorte histórico, né? E venho trazendo de 1950 para hoje. E aí eu mostro para você como é. Então, a etapa de rancho do policial interessa a todos nós, enquanto sociedade, direito difuso, cara. Promoção, a etapa de rancho do camarada. Por quê? Porque dá garantia, né, dessa mantença aí, dessa estabilidade biopsicofísica. Todos nós, enquanto sociedade, iremos nos beneficiar. Então, isso aí é um problema para todos nós. Então, eu quero saber, tá? Mas vamos aqui. E aí, Teodoro aumentou aqui a etapa ali, que era 100 e pouco. Que vergonha, que vergonha. Para 400 e pouco, epa, tá muito ruim, tá? Porque eu vi lá, né? Inclusive fiz um estudo sobre isso, que no gabinete da deputada, o auxílio alimentação, ele varia entre 1.400 e pouco a 2.000 e pouco. Meu Deus, o que é isso, cara? E aí você tem que pensar minimamente o seguinte, ó. Ok, mas quantos dias essas pessoas trabalham na Alerj? Outra questão para a gente discutir. A gente tem que discutir, por exemplo, o horário de funcionamento do TJ. Teodoro, tô falando, pô. O horário de funcionamento do TJ. E aí você tem, né, festas de fim de ano e você tem plantão no judiciário, por exemplo, né? E aí a gente tem que pagar por isso, né? Mas por quê? Tem que ter plantão, pô. Mas aí todo mundo tem sua escala de serviço, né? E aí não cumprem, e o militar, bombeiro e policial é essa sacanagem. Não tem escala de serviço, não tem nada, não tem férias, não tem não sei o quê. E é isso, cara. Então não pode ser assim, tá? Então, melhorou, ok, mas está muito distante daquilo que deve ser, tá? E quem define isso não é o governador do estado e muito menos o comandante da Polícia Militar, tá? Tem que fazer ali um grupo, né, multidisciplinar, né, digamos assim, interdisciplinar, onde ali o responsável é um nutricionista. Vamos respeitar as profissões, tá? Cada um na sua quadra, para que o nutricionista possa dizer ali, fazer essa... Eu tenho ali já um cálculo mais ou menos, tá? Do que seria, mas isso precisa ser ali levado ao crivo de um profissional que, no meu entendimento, é o nutricionista. Porque ele vai dizer, tá? Como é que vai ser feito isso, cara? Quanto que é a etapa? Não é isso aí, não. Não mesmo. Você tem que pensar ali quantas refeições ele tem que fazer, e isso importa para todos nós. E mais, esse contexto da alimentação, de novo afirmo, como você está numa lógica de militarismo, é algo que pode ser imposto. Ou seja, por quê? Porque o corpo é nosso, população. Nós temos, né, que garantir que ele, de fato, tenha uma alimentação adequada. E essa forma de desarranchar o camarada, eu não entendo que seja adequada. Mas vamos aqui. Como que nós vamos fazer para controlar ele? Para saber se, de fato, ele vai se alimentar? Ah, vai mentir para outro, pô. E não é chegar ali, mas aumentou com... E para finalizar aqui, vou entrar também em outros temas aqui, mas essa questão aí do auxílio alimentação, vamos parar por aqui. Eu quero perguntar aí para o Ministério Público,
pro MP, tá? E pro Tribunal de Contas, como que isso foi feito? Como que o governador do estado fez isso? De onde saiu esse recurso aí? Tribunal de Contas e MP. De onde saiu esse recurso? Vocês entendem? É uma bagunça. Não tem recuperação fiscal. Não tem, cara. Não tem. Afirmo pra vocês, não tem. O governador do estado, ele não pode alterar a gratificação a esse auxílio alimentação, essa indenização aí, não pode. O auxílio alimentação tá na lei 279, tá? 279, que é a lei que cuida da remuneração, que é outro absurdo. Então você não pode chegar ali e mudar. E por que muda, né? Porque nós temos uma legislação, né? Se vocês entrarem na lei 279, vocês vão ver, né, que nós temos ali a legislação que cuida, né, a legislação que vai cuidar da remuneração dos militares. Mas, de novo, afirmo, é uma legislação da década de 70 que não é filha biológica, tá? Não é filha biológica, tá? Do Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Teodoro, o que fazer com isso? Eu também não sei, tem que perguntar para os inteligentes, que se juntam aí para fazer modificação de lei de efetivo, promoção com 30 anos. Meu Deus, o que é isso, cara? Vai se debater, cara, vai piorar, porque eu vou ficar mais irritado. Vou mesmo, porque eu estudo pra caramba e vejo esse montão de gente falando esse montão de besteira aí, de verdade, assim, eu fico muito irritado, tá? E aí e mais, assim, você tem que fazer a divisão, o recorte dessa lei de remuneração, tá? Porque você tem essa noção, né, do que seja remuneração, aí vencimento, soldo, gratificação, indenização, provento. Eles fizeram uma sacanagem ali, cara, em 2021, pô. Vai mentir pra outro, a lei é inconstitucional. Não existe sistema de proteção social introduzido por essa lei 9.537 de 2021 inconstitucional aí, inteligente. Não tem, tá? E não adianta correr. Aí vai lá, né, e diz que vai chamar aí reserva remunerada e reformado. Não pode, porque o camarada retorna pro serviço ativo, tá? Olha o que vocês estão arrumando, Ministério Público e Tribunal de Contas, tá? Não pode. Teodoro tem que fazer ficar quieto, porque a gente tem que botar esse povo pra dentro, Theo. Porque tem que mandar o pessoal embora, porque realmente tu tem razão, Teodoro. Mas caramba, como é que vai ser isso? Realmente, tá? Como eu falei, nós não temos efetivo. Tem que colocar todo mundo no Maracanã e ver um por um, tá? Não tem. Então não adianta chegar agora e falar que a lei é inconstitucional também e tchau todo mundo. Não, porque aí acaba a polícia, acaba o bombeiro, porque não tem efetivo. Isso é uma irresponsabilidade. Não tem. E o que fazer com isso? Ter responsabilidade, que as pessoas não têm. E aí, se vocês forem lá olhar, aí, ok, Teodoro, o que a gente faz? Vai ter que chamar uma etapa, né, de sub, o pessoal que tá na atividade vai ter que voltar. Mas aí não é voltar, né? Não, olha só. É com tudo direitinho, tá? E aí é voltar por um tempo específico pra chamar todo mundo, toda a sacanagem do pessoal que tá fora. Toda a sacanagem do pessoal que tá fora. Voltar, né, pessoal que passou no concurso, pessoal que tá esperando, tá? Converter os temporários em de carreira e buscar um efetivo inativo para colocar ordem na bagunça, porque aí tem que voltar coronéis, vai ter que voltar ali o pessoal do oficialato, tá? Cara, vai ter que voltar sub para poder botar estável a parada, para quem tem que ir embora poder ir, enquanto forma, né, a base aqui das praças, só quem gosta dos pombos, né, os soldados, pra gente poder não dar ruim pra todos nós. Você que tem dinheiro, tá? Você é desembargador, você é juiz, tá? Essa parada aí, tá? Ministério Público, depois, né, a cidade tá violenta, aí você não entende por quê, pô. É isso, pô. Porque dá ruim pra todo mundo, tá? Aí você vem aqui, né, quando vai cuidar de alimentação, cara. Então você tem indenizações e gratificações, o que esses caras estão arrumando? O que esses camaradas estão arrumando em 2021? E como é que chega aqui e aumenta? Não aumenta nada, não pode. Porque ele não pode, é lei. Para aumentar o auxílio alimentação é lei, cara. Mas vamos junto, pô. Segue o baile aí. A mesma coisa a Polícia Civil, tá? Aquilo que foi feito ali é um absurdo, e eu provo, tá? Essa alteração que trouxe ali essa unificação de carreiras, eu tava lendo, meu Deus, o que é isso, cara?
E aí você tem toda essa situação, mas e aí me diz como é que vai ficar a situação, por exemplo, dessa mega operação, onde teve um ali que faleceu, infelizmente, tá? Esse companheiro tombou, tá certo? Esse camarada tombou. Mas ele foi promovido. O que vai fazer? Vai manter, pô. Porque de boa fé ainda houve falecimento. E mais, tá? A aposentadoria do policial civil integral não é uma exceção, é a regra. O que vocês estão arrumando? E eu vou provar, tá? Vou falar com vocês aqui sobre estatuto do servidor civil e da polícia civil. Vai dar muito ruim. É, cara, porque tá tudo errado. É isso, pô. E essa lei deveria ter sido complementar, tá? Teodoro, não para. Alerja, ó, toca de caixa, vai que vai. E de novo, estão falando aí, eu já falei, recua. Vai passar vergonha, pô. A lei que foi demonstrada naquela... Aquela lei que foi demonstrada agora, tá? Hoje aqui, 10 de novembro. Ministério Público está errada, tá? Aquela lei do efetivo não condiz com a realidade. É só fazer o resgate histórico. Ficam de sacanagem rindo. Teodoro aqui, o Esdras. É isso, tá? Tá errado. E não passou, porque eu tenho tudão. E aí eu quero ver o que vai acontecer, pô. E aí você vai lá, nessa questão da etapa de rancho, que você vai entender, cara. Ali você tem duas espécies de auxílio alimentação, tá? Quando o cara, ele tá fora ali do seu local, né? Quando ele vai fazer uma viagem, por exemplo, você tem uma espécie e você tem o auxílio alimentação, que na verdade é o rancho, que não é o que a gente está fazendo aqui. Mas é isso, cara. Não é difícil discutir comigo, porque eu estudo muito, cara, e eu sou especialista, então não vai passar, pô. Não vai passar, tá? E o que eu falei pra vocês aqui, o artigo 60, tá? O cabo ou soldado, quando em férias regulamentares, tá? Ou licenciado por moléstia infecto-contagiosa e não for alimentado por conta do Estado, receberá indenização correspondente ao valor da etapa comum. Deu para entender por que é importante a gente saber qual é a etapa de rancho? Porque aí rapidamente eles vão querer dar a lei de efetivo para vocês. É no entorno. Opa, meu camarada, é no entorno! Ô, meu camarada, é no entorno! Parágrafo único, artigo 60. É vedado o desarranchamento para pagamento da etapa em dinheiro. Quem vai com isso? Também não sei, cara. Vai falar visa, vai morrer. Problema seu também, é uma situação muito difícil, cara. Pra todo mundo, é. É os irmãozinhos, é. O que vocês fazem aí com o artigo 60, parágrafo único da lei de remuneração aí do Estado do Rio de Janeiro aí, inteligente? Não pode desarranchar e pagar em dinheiro como vocês estão fazendo. O que a gente vai fazer? Tem que adequar. Tá certo, meu caro? Tem que adequar, pô. Senão vai dar muito ruim, tá? E não adianta correr, porque quanto mais corre e faz esse tipo de coisa, mais me irrita. Mas tamo juntos. Vamos avançar. Eu vi lá várias postagens, né, de uma FEM da PEMERGE. Camarada, você convocou, tá? A minha atenção, é uma cabo. Eu esqueci aqui o seu primeiro nome, tá? Mas, caramba, deu ruim. Porque, puxa vida, professora Jaqueline Muniz tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Aí ficou ruim pra gente, tá? É Busson o nome dela, tá? É uma cabo da Polícia Militar, fazendo já aqui propaganda política para 2026. Triste ver isso, porque eu te acompanhava, tá? Monique Busson. Te acompanhava. Te acompanhava, mas já vi que não não vai dar não, é. Mas o que fazer, né? Ela faz ali um discurso, né? Mandou mal, tá? Cabo Monique Busson, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. FEM, mandou mal. Mandou mal porque a professora Jaqueline Muniz é a professora de todos nós que somos estudantes, tá? E que nos dedicamos ao estudo aí da segurança pública. E assim, falando aqui, papo reto, tá? Ela não vai te acompanhar e ela não vai fazer estágio contigo em comunidade, porque é muito difícil ser diferente. A gente que estuda faz um esforço muito grande para ser diferente. Então não queira que ela seja igual, porque ela não vai. Ela não vai. O que significa isso, gente? Meus direitos humanos estão sendo violados aqui, cara.
Direitos fundamentais, o que tá vendo aqui, pessoal? Não, não, não. Não, ela não vai, pô. Ela não vai porque ela estuda. E tá tudo bem, tá? A Bíblia explica isso pra gente. Nós temos os guerreiros e nós temos os escribas. Então não tem essa. E não vai sacanear não, pô. Isso é uma falta de respeito, tá certo? E a polícia militar tem que se posicionar, tá? Aquilo ali é transgressão disciplinar, é tudo que vocês imaginarem. E a doutora Jaqueline é justiça, minha querida. Porque é um escárnio, é um absurdo, pô. Aquilo ali, eu fiquei assim, cara, porque caramba, tem um outro canal aí, cara, que ela fala e sai e fica um delegado falando um montão de besteira, um deputado aí, delegado de polícia lá de São Paulo, cara, vergonha na cara o que falta pra ele. Mostrou a arma pra ela. Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa, pô? Uau! É, mas aí, aqui no Rio de Janeiro, cara, então entenda, tá? O cabo Monique Busson, pra você aqui. Ela não vai te acompanhar, cara, não vai fazer estágio. Porque ela tem que me acompanhar pra ir pra... Não, ela não vai não, tá? Porque ela tem consciência de que o que vocês fazem é um absurdo. É um absurdo e não deveria ser assim, tá? Se você entende que é maneiro aquela personagem, né? Sempre foi assim, vai continuar assim. Não, não, não. Pra gente que estuda não é assim. E a gente não pode, nós que estudamos, a gente não pode se influenciar por esse tipo de comentário que você fez. Depreciativo, né? Jocoso, que nem poderia fazer, tá? Cabo, elemento de execução. Não poderia falar fardada, mas taca o baile, Teodoro. E aí dá nesse tipo de coisa. E eu espero de verdade que a doutora, tá? Jaqueline Muniz faça o que tem que ser feito judicialmente. E aí, sabe o que acontece com você? Nem candidata você vai poder ser. Porque se ela fizer o que tem que ser feito, nem candidata você consegue. Então, recua. De fato, precisamos de mulheres, né? Que possam representar os interesses da Polícia Militar. Mas assim vai dar ruim, pô. Porque justo na doutora Jaqueline, você tinha que estar mais preocupada, vocês todos aí, tá? Falta de vergonha na cara pra todos vocês. Tinham que estar mais preocupados com o que ela fala do que com a cor do cabelo ou a estética do óculos e o que quer que seja. E é por isso que vocês estão vivendo essa situação limite. Olha o que eu passo e o que eu já passei por conta da promoção das praças da PEMERG. Então, cara, é uma questão de dentro de casa chamar o grupo assim, ó, e falar, epa, pessoal, o que tá vendo? Porque aí fica muito difícil. Porque aí o secretário de Segurança Pública vai dizer no podcast que é porque o advogado, o pessoal da defensoria não defende o policial. Olha aí, o seu secretário de Segurança Pública, é esse tipo de coisa. Então ela não vai te acompanhar, tá? O cabo FEM aí da PEMERG, o Monique. Ela não vai te acompanhar, não. Sabe o que ela vai fazer? Vai fazer como o Teodoro. A gente corre pra casa pra estudar, fazer um esforço danado pra ser diferente de todo mundo, pra ver se ela consegue, estudando, muito embora o desprestígio seu e de todos aí que ficaram rindo de sacanagem com ela, a gente corre pra dentro de casa pra ver se você estuda, vem pro escritório, dentro de casa, estudar, fazer um esforço danado pra ser diferente de todos vocês, pra ver se a gente consegue evitar que você tenha que fazer o que você faz. Então não sacaneia ela não, tá? Isso foi um absurdo. E você não pode fazer isso, tá? O MP, se nós tivéssemos um Ministério Público atuante do Estado do Rio de Janeiro, tá? Você não faria isso. Mas nós não temos. E não tem controle, todo mundo vai lá e fala o que quer. Mas se depender de mim, não vai não, tá? Porque eu sou sociedade e eu não quero ver isso. Então todo mundo juntinho, pô. E aí o Teodoro, né, cara, é o portador de más notícias, mas tem que ser, né? Tem que botar a cara? Eu boto. Porque aí fica bom pra todo mundo, pô. Isso é um absurdo, tá? Você fardada fazer uma coisa dessa, tá? Pode pensar, Teodoro? Pode, guarda pra você. Não vai fazer escárnio com a história da professora pra poder te fazer palanque, porque não vai não, tá? Porque eu sou o primeiro a vir gritar, tá? Senta, deixa teu joelhinho doer e vai ler o que ela escreve, tá? Essa forma acelerada de falar é o desespero que dá vendo você fazer esse tipo de coisa. Porque a gente pensa, meu Deus do céu, cara, essas pessoas não estão vendo que tá errado. E aí vocês agem assim e colocam a gente em dúvida quanto à nossa própria sanidade mental. Porque é algo pra gente tão simples, ou seja, que você tem direitos humanos e você age desse jeito que a gente pensa, meu Deus do céu, eu sou louco? É isso. Então, não mete essa, tá? Não mete essa. Eu já fiz acompanhamento enquanto bombeiro militar, tá?
de operações da Polícia Militar e, meu Deus, o que era aquilo? Eu levava dias pra me recuperar. Apoio operacional BOP, tá? Bobeira, avança porque a pessoa faleceu, então tem que tirar do local, porque... Epa, meu Deus do céu! Porque a gente não pode deixar um policial... Meu Deus, o que é isso, cara? Do BOP fazer, cara, a guarita pra gente pegar a vítima. Meu Deus, e bala batendo no caveirão e eu apavorado. Meu Deus, o que é isso? Como bombeiro. Você imagina hoje como advogado. Então eu também não vou não, tá? Não me convida porque eu não vou não. Eu prefiro ficar estudando pra evitar que você tenha que ir. Tá certo? Não faça isso. Não faça isso. E eu convoco a todos que viram esse vídeo, tá? Estão vendo isso, são advogados e alunos dela, que se levantem, tá? Porque o desprestígio da nossa professora Jaqueline Muniz, cara, é de todos nós. Então acabou, tá? E ela tem que se posicionar e ir pra justiça para que você possa ressarcir pelo que fez, tá? Você e todos os outros. E aí, tchau, 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 porque vamos estudar direito penal, tá? Direito penal militar e vamos entender direitinho como é que fica isso. Mas, né, eu ver, né, o comandante-geral da Polícia Militar, cara, fazendo campanha política pra quem eu não sei, se pra ele próprio, epa, e falando mal do governo federal, cara, dizendo que ninguém ajudou, que ninguém faz nada. Opa, meu camarada, ô pessoal da União, ninguém vai fazer nada? Ministério Público da União, ó o camarada aí no Rio de Janeiro, comandante-geral da PM, cara, falando do presidente, como é que é isso, cara? Pode isso, Arnaldo? Eu não sei, cara. Eu não sei, tem que chamar os professores que são, né, promotores de justiça, pra me explicar aqui, porque vocês me ensinaram outra parada nos livros, pô. Eu não tô conseguindo entender, eu não tô entendendo mais nada, pessoal. Não tô entendendo. Pode isso, Teodoro? Comandante da Polícia Militar criticar o presidente da República? Pode isso, Teodoro? Não deveria nem dar entrevista, tá? Mas virou zona. E aí você tem o comandante da Polícia Militar, né? É chegado do governador, secretário de Estado. O que fazer com isso também não sei, cara. E ninguém faz nada, tá? Mas se depender de mim, não vai. Ó, erros e acertos, tá, meu caro? Erros e acertos. E meu voto é do Lula. Tá certo, cara? Porque esquerda e direita sacaneia a gente. Mas é quem tá mais próximo da Constituição. Vou mostrar hoje pra vocês, tá? Emendas constitucionais do Lula. Tá certo? Emenda constitucional do governo Lula e medidas provisórias que sacaneou toda a galera, servidores e militares. E vou mostrar da direita também. Hoje, Teodoro é Lula, meu caro. Votei e voto de novo, tá? Preferia que viesse uma menina. Do Lula. Mas é uma menina. Eu ia lá e... Epa! É isso aí. Rio de Janeiro, meu voto é Marta Rocha. Tá certo, meu camarada? Esse papo é reto aqui, cara. É desse jeito. Menina, Benedita. Quem vem? Essa parada aí, pô. Tá certo, cara? Sou advogado, militar reformado e posso. Comandante-geral não pode fazer o que tá fazendo. Comandante-geral não pode fazer o que tá fazendo. Rapa fora, não pode. Se nós tivéssemos um MP sério, que cumprisse a Constituição, nós não viveríamos esse circo de horrores. Então, ó, não pode. Não pode, tá? É o comandante da Polícia Militar, cara. Não tem GLO, tá? Não tem GLO, não tem mobilização. Outro absurdo que a gente pode falar do presidente Lula também aqui, cara. Vamos junto aqui, pô. Vamos... cara. Vamos tricotar aqui, meu camarada. Vamos juntos, pô. Mas pode não, pô. Não pode GLO, não tem consórcio de governador, tá? Porque eles querem fazer consórcio de governadores para fazer um pequeno exército. Para obrigar, tá, o exército a atuar contra esse grupinho, todo mundo juntinho, e cada MP tem que responder. Cada promotor que deveria controlar o comandante-geral desses estados tem que responder. E aí, pessoal, aconteceu o que eu falei. Nós é que vamos pagar a conta da atrapalhada do governador com os secretários. Mega operação, pessoas mortas. O que fazer com isso? A gente corre para a LERJ para tentar resolver. Não. Só que entenda, quando o governador faz isso, para tentar mudar a legislação, para poder garantir o policial, é mentira. E eu te provo, tá? Cara, eu faço uma construção rápida com você, desde a emenda constitucional 1 e 2... 1 e 2 na Constituição, né? Aí dá um chorinho, né?
dá o pão, né, pro vereador e pro deputado. Emenda 1 e 2 na Constituição. Epa, Teodoro! Aí vem com a 3. A emenda constitucional 3, né, cara, tu vai lá, né, e mexe significativamente na arrecadação dos impostos. Vai mentir pra outros, tá? Tô estudando com ódio, não gosto de direito tributário, financeiro. Mas é legal. Não gostava. Tô gostando. Agradeço a vocês aí por isso. E aí você começa a estudar, né, cara, e você vai ver, né, a emenda que meteu a colher nos tributos, tá? Aí você vai impostos estaduais e municipais. E aí os vereadores e deputados, tamo junto, pô. Antes veio a emenda 1 e 2, tamo tranquilo. E aí você vem com a 3, e aí você vem com a ação direta de constitucionalidade, vá pra justiça. O vá pra justiça? Vá pra justiça vem daí, meu cara. Uau! Emenda constitucional 3 de 93, pô. Teodoro, vai estudar, pô. Tô falando que a gente precisa de direito constitucional, cara. Sobre isso, pô. Emenda constitucional 3, cara. E aí, pode fazer o seguinte, ó, pra gente pagar a aposentadoria que tá lá no artigo 40, que a Constituição diz, a gente vai pagar, sabe como? A União e o próprio servidor vai pagar a contribuição. Que loucura! Que loucura. Pra ficar maneiro, tá? Só pra você poder entender aí. Senta aí, pra você entender, tá? Você tem que pegar a Constituição Federal e você olhar ela assim, tá? E aí, aqui tem um quarto. E aqui nesse quartinho vai estar escrito assim, da organização do Estado. Da organização do Estado. Quem tá aqui dentro, Teodoro? Todos os pobrezinhos coitados, filhinhos da República, servidores da República. Todos. Todos. Procurador do Estado, AGU, os filhinhos que o padrão o carro padrão da AGU é BMW. Vergonha na cara, e aí a OAB tem que ver o que vai fazer. Conselho Federal, Porque o padrão aí, Conselho Federal da OAB, o padrão deles é BMW. Porque eles têm desconto. Meu Deus, o que é isso? Isso é ensurdecedor, cara. Isso... Meu Deus, que vergonha alheia. Alheia da advocacia, que vergonha alheia do Conselho Federal. Meu Deus, o que é isso? Ouviram isso vocês aí? Eles têm desconto, tá? O AGU tem uma casa de não sei quantos... O AGU não, ele falando lá, né? Um dos que tá dando depoimento lá no INSS, ele fala com um desdém, como coisa... Eu tô escorado, pô. Se me derrubar, um montão de gente pra cair comigo. O padrão deles é BMW. É o padrão da AGU. O cara falou isso de um modo sarcástico, né, cara? Que vergonha! É tudo filho da República, tá? Mas eles foram se distanciando da gente, né? Não, tá? É todo mundo aqui na organização do Estado, tá? O Estado. E aí você tem um outro título que fala de organização dos poderes, tá? E nos poderes você tem executivo, legislativo e judiciário. O governador do Estado não é o Estado e não é o poder executivo. Então agora é difícil. Tem que chamar a professora, tá? Andréa Gonçalves, que ela vai ensinar pra gente o que é pessoa jurídica e o que é órgão. Ela vai ensinar, cara. Eu vou ler pra vocês, tá? Cara, Teodoro tá ficando arriscado, Vamos pra Bíblia. Cara. Vamos pra Bíblia. Vamos em Êxodo, capítulo 14. Vamos dar um corre lá? 14, verso 14, acho que é isso. Cara. Teodoro tá ficando tenso, o negócio tá ficando ruim, Theo. Não tá não, não tenha medo, tá? Não tenha medo deles, tá? 14. 14. Bíblia. O cabo... alguma coisa Busson, acho que é isso. Monique Busson, pra cá. É maneiro, pô. É os guerreiros e os escriba. É essa parada. É isso. Não faz mais isso não, tá? Eu vou bater toda hora. Tudo que você falar, eu vou vir aqui falar. Porque agora eu vou focar e vou ficar observando tudo que você diz. Recua. Não tá na rota certa. Não tá. Não fale da professora Jaqueline Muniz, professora de todos nós. Não faça isso, tá? Não faça isso, tá? Não faça isso. Não faça isso. Não faça. Êxodo 14, verso 14. Moisés 13, tá, pessoal? 14, 13.
Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. É esse o recado que eu tenho para dar. Fiquem calmos. Esses camaradas foram uma situação muito difícil, cara. Eu não li a Bíblia. Passei ali de raiva deles. Me apresentaram o Senhor e já falei, cara, eu sinto saudade. Se não leio a Bíblia, cara, essa parada aí, pô. A minha vibe, né, e a vibe da doutora, querida professora, né, Jaqueline Muniz, né, Neemias. Neemias não, Daniel. Vamos pra Daniel? Vamos pra Daniel? Vamos dar uma... Vamos pra Daniel? Vamos pra Daniel? Cara, joga a Bíblia assim no colo deles, tá? E vê se eles conseguem fazer isso aqui. Se não, meu Deus do céu. Joga assim e vê se vai dar. Daniel 10. Eu acho que é 10, verso 7. Se errei aí, me perdoem, mas o meu objetivo é essa parada aí. É ser certeiro. Entender tudinho que tá aqui, tá? E ver quem tá com o papo torto aí, tá? Esses falsos profetas aí ferrando com a nossa vida, tá? É isso. Folhei a Bíblia assim, cara. Uma hora você vai entender exatamente onde tá. Tô com dificuldade de achar o camarada Daniel, mas é sobre isso, pô. Se você não folhear a Bíblia, cara, você nunca vai saber onde tá. Você fica aí ouvindo esse camarada falando da Bíblia pra você, por isso você tá assim. 10 mesmo, tá, pessoal? Daniel, capítulo 10, verso 7. Isso aqui é essa lógica, tá? Quando eu vejo, quando a doutora Jaqueline Muniz vê, é isso. Aí a gente fica igual Daniel, tá? O Cabo Munique, a gente fica igual o Daniel, tá? Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Quantas vezes, cara, eu vejo coisas que eu penso, meu Deus, eu tô ficando doido. É muito complicado, cara. É muito complicado. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. É isso, cara. E aí eu, particularmente, né, ver um bombeiro militar, né, falar que eu sou louco, falar que, caramba, você tá no lugar errado, cara. Porque tem coisas que você nem deveria escrever. Se você é um bombeiro militar, cara, você tem que ter cuidado com o que você vai falar. Eu tenho muita coisa pra dizer dessa deputada aí, índia, não sei das quantas aí, tá? Mas eu respeito. Ela tem direito de se defender. Então eu não vou falar nada do que eu vi ali. Do processo, das coisas que eu vi, enfim. Não, cara, porque isso é uma questão pro MP em juízo, tá? Ela tem direito de defesa. De profissional advogado, técnica e autodefesa. E nós precisamos respeitar. Bolsonaro do mesmo modo. E o que eu peguei ali dela, tá? Não foi pra ver... Não, pouco importa, tá? É o MP que tem que resolver. Mas eu vi lá, se vocês estavam de sacanagem e viram mexer no meu computador... Teodoro, E tem que tomar cuidado, cara, com a sala colada na minha pra dar descarga. Tem que ter cuidado, porque a descarga, eu conheço a descarga.
Tentei resolver, ela tem um probleminha, que ela fica mais tempo. E aí o camarada deu descarga. E o Teodoro viu, tá? Mas tá vazio, Teodoro, você tem que resolver o que vocês vão fazer aí, tá? Junto os homens pra ver o que vai dar, tá? Tem que fazer PAD pro outro agora. Tem que fazer do prédio, que o camarada veio distraído no telefone, né? E o Teodoro, não viu o Teodoro, né? Deu ruim. E pro outro camarada que deu descarga e o Teodoro ouviu, tá? O que fazer? Também não sei. É sobre isso. As lâmpadas e tudo, Teodoro olha, eu tenho probleminha. Então nada fica fora do lugar. Não tem nada quebrado, nada sem capa, nada. É meu, não tem nada. Absolutamente, tá? Porque o Teodoro é chato pra caramba. E é isso, cara. Então vocês entendem? Pra mim é muito complicado. E eu vou falar rapidamente aqui do último tema que eu gostaria de falar hoje, tá? Quando a gente vai cuidar sobre previdência, por conta dessa questão aí da Polícia Civil e Polícia Militar, hoje, 10 de novembro de 2025, falando aí sobre o último tema, né? Falando sobre a questão dessa alteração na legislação da Polícia Civil e Polícia Militar, enfim, que o Bacelar falou, né? O Rodrigo Bacelar falou que não, chegar a gente tá aqui, cara. A gente tá aqui, né? Vamos ver se a gente... Rapaz, o que é isso? Vai ficar ruim pra tu, hein, cara? Vai ficar ruim pra tu. Eduardo, por que você começou a falar do deputado Rodrigo Bacelar? Porque eu vi esse camarada de jaleco aí da SEDEC. Ali você me convocou, meu caro. Epa, Teodoro, ali realmente me convocou. Ali me convocou. Me convocou. Jalequinho da SEDEC. Epa, rapaz. Me convocou. E quando a gente for falar de direito ambiental e eu começar a falar nessas questões relacionadas ao Corpo de Bombeiros, vocês vão entender o motivo da minha indignação, tá? Nós não temos defesa civil no estado do Rio de Janeiro, e eu provo. E eu quero saber o que o MP vai fazer. Quero saber. E aí vamos falar sobre essa questão da Previdência. Não tem Previdência. Teodoro, não tem. Não temos Previdência, tá? Não temos, porque servidores da República estão na organização do Estado. Então, o governador do Estado não manda na gente. Teodoro? Porque nós somos servidores do Estado brasileiro. Teodoro, ele é o chefe do Poder Executivo, mas ele não é o Executivo, presidente da República e governador. E o que fazer com isso? Não sei. Mas tem que resolver. E aí, a sacanagem qual foi? Emenda Constitucional 3 de 93, cara. Por quê? Porque a gente quer implementar uma lógica neoliberal, onde você que se vire, você que se lasque, você que tem a sua própria segurança, compre sua arma e pague seu plano de saúde e o seu filho na escola particular. E aí a gente tem que atacar quem? Botar a bomba no bolso do servidor. Só que todas as alterações que foram feitas, afirmo, na Constituição da República, são inconstitucionais. Porque você faz um retrocesso social. Direito à Previdência está no artigo 6º. Meu Deus, o que dizer disso? E aí você vai falar para mim, poxa, Teodoro, vamos discutir pensão especial, né, aposentadoria especial. Nem começa. Tudo inconstitucional. Observem, por exemplo, tá, o que foi feito na Constituição Federal. Eu estou muito empolgado com isso, tá? E é vídeo para muito tempo. Comecem observando, tá? Comecem observando as alterações que foram feitas, tá? Pela Emenda Constitucional 3 de 93, lá na parte que fala sobre tributos. Se você tem um imposto a arrecadar e você deixa de arrecadar, como que você vai ter dinheiro para pagar as despesas? Não tem, Teodoro, Se você, né, cria teto de gastos, aí você vem, né, com várias emendas. É uma construção, aí você faz uma emenda em 2000, aí depois você vai lá em 2015 faz outra, em 2016, Michel Temer, emenda constitucional que faz essa imundícia aí desse teto de gastos. Tirou bilhões do Sistema Único de Saúde. E aí esses servidores da República, os de Estado, né, Procuradoria, AGU e toda a galera sacaneia os agentes e depois bota a culpa no servidorzinho, pobrezinho coitado, vale seco de ossos. Mas eles são padrão fábrica da BMW.
Olhem as alterações na legislação, tá? Você vai, ao longo do tempo, você vai promovendo um processo de centralização do poder na União. Vai mentir para outro. Deu ruim, pô. Teodoro, deu ruim pra caramba. E eu quero entender onde estavam todos que poderiam ter feito algo e não fizeram. Eu queria muito saber. Porque ninguém fez nada e o servidor se lascou até certo ponto. Porque agora a gente tem que voltar e recuperar tudo que é nosso. E botar cada um no seu lugar, porque eles não mandam na gente, não funciona assim. Teodoro, nós não precisamos, servidores e militares, nós não precisamos do favor de ninguém. Não precisamos. Porque o nosso patrão é o povo. Não é o governador, o gestor não, tá? O governador passa. Nós, servidores e militares, permanecemos. Então acabou a pataquada. Acabou. Acabou. Olhem, tá? O artigo 154 da Constituição Federal, tá? Que vai cuidar, 154, tá? Inciso 1º, por exemplo, vai falar que mediante lei complementar. Então, você vai criar, por exemplo, a contribuição social, né? A contribuição previdenciária do servidor da União. Em 98, você tem a lei que fala sobre o regime próprio de previdência. É lei complementar aí, inteligente? Teodoro, não é não, Não, porque que se lasque. A gente não tem MP pra controlar nada, a gente... que se lasque. Que se lasque, Teodoro. É isso. Aí, a lógica é diferente, tá? Então, você tem uma lógica louca, tá certo? Que não respeita a Constituição, e aí vai pra Justiça. E aí eu entendi o vá pra Justiça. Não tá aqui comigo. Vou mostrar pra vocês a obra do vá pra Justiça. Porque aí você inverte a lógica. Então, se você acha que tem direito, a gente vai negar a Procuradoria do Estado, a gente nega teu direito. E se você acha que tem razão, vá para a Justiça. E se o juiz disser que, de fato, a lei é constitucional, aí ação direta de constitucionalidade. Boa noite, Brasil. O vá para a Justiça. E a culpa sabe de quem é? Corpo de Bombeiros, tá? A culpa é do CBMERG. O Teodoro é assim, ó. Vem pra cá. Vá pra Justiça. Vá pra Justiça, tá? Vamos ler? Vá pra Justiça, tá? Vá pra Justiça. Fica difícil pra mim, pô. Muita coisa, cara. Muita coisa. Tenho muito respeito pelos meus professores, mas caramba, fica ruim pra mim, pô. Página 67 seguinte, tá? Eu vou pra Justiça, Teodoro é o Esdras. Teodoro compra tudo antigamente, tudo atrás, E lá tá, a resposta de tudo tá lá, tá? A resposta de tudo tá lá. E Teodoro é assim, tá? Ó, Teodoro é assim, tá? Teodoro faz toda análise, tá? Tudo. Esse aqui eu vou pra Justiça do Corpo de Bombeiros, tá? Eu vou pra Justiça, vamos ler? E o Teodoro lê toda a partezinha final, tá, pessoal? É isso, tá? Vá pra Justiça, tá? É isso. Eu vou pra Justiça. Não é o contrário, não. Se a Procuradoria acha, né, que é inconstitucional, ela tem que buscar ali os meios legais, mas não. Vai para a Justiça e aí se disser que é constitucional, aí a gente passa a aplicar porque tem o efeito vinculante, né? Que vergonha. Vá para a Justiça. E o que fazer com isso? Também não sei, pessoal. Fica ruim para mim, pô. Só que aí o Teodoro, como eu falei, né? Rubens Glaser, eu acho que é isso. Catimba constitucional. O STF do antijogo à crise constitucional. Não é só aquilo ali, tá vendo aqui, meu caro? Cara, deixa o joelhinho doer, vai lá e compra, ó. Não é caro não, pô. Não é caro não, isso aqui é um tapa na cara. Tá deprimido? Tá chateado? Lê isso aqui. Lê isso aqui. Tá deprimido? Tá chateado? É isso, cara. Tá vendo como é difícil? O direito à assistência social no Brasil. Vitor Pinto Chaves. Tá chateado? Tá deprimido? Tá chateado? Com a sacanagem que estão fazendo com a gente servidor e militar? Deixa teu joelhinho doer, compra. Deixa teu joelhinho doer, compra e vai pro quarto chorar. Tá chateado? Tá chateado, cara. Cara. Carlos Valder no Nascimento, Sérgio de Andréa Ferreira e Sérgio Rezende de Barros. Reforma da Previdência e contribuição dos inativos. Aqui, ó, esquerda. Esse livrinho aqui, pessoal, vai falar da Emenda Constitucional 40 de 2003.
41 de 2013 existe, Teodoro? Eu acho que não existe não, Teodoro. E o que fazer com isso? Também não sei. Tá chateado? Quer ficar mais deprimido? Carlos Valder do Nascimento. O Supremo contra o direito. O caso da contribuição dos inativos. Tudo que eu digo, cara, não é... Não, porque eu cheguei agora, cara. É esses camaradas que eu leio. Só que eu escolho boas obras. Cara, e muita coisa vem parar na minha mão, pô. Direitos do Brasil. Instituto dos Advogados Brasileiros. Manifesto dos Juristas. Vai lá ler, cara. E é isso, pô. Então você não pode confundir, tá? Pessoa com o TJ. O juiz com o TJ. Não. Promotor de justiça com o MP. Não, tá? E o governador não é o Estado. E nem muito menos o Poder Executivo. Ele não personaliza o poder. Não. Ele é mais um que tem poder. Ele é mais um dentro dessa estrutura de poder, tá? É órgão. Ele é o cérebro. Mas o coração é importante, tá? O coração é importante, tá? Os pulmões. E nós, que somos o intestino, o servidor, também somos, tá? Então, é isso. Então, ele não manda. Ele não... De onde saiu o dinheiro pra pagar? Cara. Muita gente vai explicar, eu tô falando. Eu brinco assim, né, cara? Mas é sério. Que a situação, ela tá cada dia pior, tá? Só piora. Então, se a gente for analisar a Constituição Federal, vocês vão ver isso, tá? Artigo 155 da Constituição, tá? Analisem lá, cara. Artigo 155, 156, 154. Caramba, cara. Importantíssimo para todos nós. Mas aí você dá o pão, né, para deputado, senador e vereador e taca o pau e aí vem a emenda constitucional 3. Cara, você tem 3 emendas num único ano. Você tem a 18 em fevereiro, emenda constitucional 18 em fevereiro de 98. Você tem a 19 em junho, de 98. E você tem a 20 em dezembro. E eles gostam muito de fazer, né? As emendas constitucionais sempre no final do ano, né? Teodoro também gosta. Teodoro também gosta. Teodoro também gosta de advogar no plantão judiciário. É isso. Tem que ter, não tem plantão? Teodoro Tem que ter, não tem? Cara. Viaja aí, pô. Vai curtir tua vida. Cara. Vai curtir aí, pô. Tamo junto, pô. Vai curtir, pô. Tem que ter plantão, não tem? É só estudar. Entender o que você pode fazer no plantão, a decisão do advogado, pô. Ou não. Não, até agora com isso, tá? A gente vai estar estourando champanhe, então. Vai, pô. Vai ser feliz, meu camarada. Vai ser feliz, pô. Vai dar cartão de Vale Peru esse ano só pro ativo? Não vai ter pro inativo, não? Tá dando. Não vai ter pro ativo, não, cara? É só pro inativo mesmo? É só pro ativo, não tem pro inativo? Pobrezinho coitado? Tem não? Então tá bom. Pô. Os camaradas jogam junto há muito tempo, pessoal. Então eles já sabem que um é canhoto, que o outro o outro é fominha, o outro não vai passar bola. Eles já se conhecem. E aí a gente tem que esperar pra fazer a estratégia certa. Não é isso? Alguém diferente pra resolver a pataquada. Mas se não resolver também, cara, é contigo mesmo. E mais, tá? A Bíblia diz que antes da gente ir pra guerra, a gente tem que fazer um aceno de paz. Eu não sou otário e não dependo do teu favor, tá? Não, tá? O aceno de paz é porque eu tô indo pra guerra. E aí eu tenho que ficar ajustadinho com Deus. E aí eu tô te dando uma oportunidade, tá? Pra que eu não me lasque. Mas se você... tá dando a gente que sabe, Del! Tem a gente que sabe, Del! Vamos junto então, pô. Vamos junto então. E é isso. E aí você vai lá, tá? No artigo, pra finalizar, vai no artigo 194 e seguintes. Quero entender o que houve aqui, tá? 171. Pode isso, Teodoro? Vou perguntar pra todo mundo aí que estuda. Eu cheguei agora. Pode fazer o que foi feito aqui? Arrancar por emenda constitucional, tá? Não foi emenda de revisão. Emenda constitucional 171. Despedaçou a Constituição aqui, tá? 171 acabou. Foi aí que conseguiu vender tudo que é nosso, pô. Os patriotas. Os patriotas. É surreal ver isso. E eu quero que vocês avaliem, tá?
O que foi feito aqui, ó, esquerda, tá? É esquerda e direita, eu tô falando, pessoal. Vai lá no 192 e vê o que foi feito. É contraponto, tá? Mas o meu voto é do Lula, tá? Tamo junto aqui. É o que mais se aproxima do desejo da Constituição, é essa parada toda aí. Rio de Janeiro é Marta Rocha. Se quiser, minha querida, vem, porque caramba, show de bola. O pessoal tá falando muito do Brizola, né? Fico feliz que lembrem dele. É importante demais pra todos nós, é. É muito importante, Teodoro, é. É muito importante, Teodoro, é. E olhem lá, tá? O financiamento desse sistema, né? Da Seguridade Social. Olha esse vilipêndio aqui, 2018, Deus, Pátria, Família, tá? Emenda Constitucional 108 de 2020, parágrafo único do artigo 193. Isso aqui é um escárnio, cara. Isso aqui é um escárnio. Esse tipo de emenda nem poderia ter sido votada, nem tem nada, porque isso aqui você tá sacaneando, cara, direito fundamental, pô. Aquela professora, acho que é a Ana Paula Barcelos, que eu mostrei pra vocês naquela obra, ela fala lindamente, na obra dela que eu mostrei de direito constitucional, né, sobre essa questão do mínimo existencial do direito fundamental, né. É lindo, pô. O que está no entorno, né, cara, que você pode de algum modo impactar no núcleo de um direito, você não pode. Nem é tendente a abolir, pô. Um direito fundamental, tá no entorno. Epa, Teodoro, é isso. E passa tudo e ninguém faz nada, pô. Andam, eu ia falar uma besteira, pro artigo 60 da Constituição. Cheguei agora, cara. Comecei a estudar história agora, vou dar muito trabalho. Mas comecei agora, pô. Analisa o 194 aí da teu corre, tá? E ver como é feito o financiamento, tá? Do sistema aí de Seguridade Social. Vai lá ver. Depois você vê quem tá mentindo e quem tá falando a verdade. E para terminar, vamos analisar o artigo 17 do ADCT. Cara, isso para mim é de verdade assim. Aí o cabo Monique Busson, é isso aqui, a gente sofre, é. Aí a gente parece doido, mas não. É porque a gente faz muito esforço para ser diferente. Então você não queira que a gente seja igual. Porque a gente quer ser diferente. Porque a gente não quer ser igual. E ainda bem, tá? Porque, caramba, ainda bem que tem uns que brigam pra não ser iguais a todo mundo. E tá tudo bem também, pô. Porque tem os guerreiros e tem os escriba. Tá tudo bem, pô. Vai lá no artigo 17, tá? Eu acho que é 17 ou é o 7? Acho que é o 17. Isso aqui é um absurdo, tá? E o que fazer com isso? Observem isso. Artigo 17, desculpa. Pra terminar, tá? Porque eu fico, ó, tá vendo, Monique? Eu fico passando mal, cara. Você também passaria. E é plenamente capaz de conseguir. Mas precisa se permitir. Artigo 17, olha o que eles fazem com a sua vida e com a minha. Eu fui reformado, tá? Por cota. Tô chegando. Essa parada aí, pô. Olha isso aqui, ó. Artigo 17 do ADCT. Atos das disposições constitucionais transitórias de 5 de outubro de 88. Tinha 70 e poucos artigos, cara. Tem 200 e pouco. E eles estão nem aí pra nada. Nem poderiam fazer isso. E o ADCT é como se fosse... É a Constituição, né? Teodoro, que é isso? Vergonha pra todo mundo que estuda. Vergonha na cara o que falta. Que pode e não faz nada. Fica de conversa fiada, dizendo que o Rio de Janeiro tá perigoso. Vergonha na cara. É o que falta. 17, ó. Os vencimentos, a remuneração... Os vencimentos, a remuneração, as vantagens adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição em 5 de outubro de 88, tá? Isso aqui é hediondo, pô. Eu já falei pra vocês que a gente tem que rever a lógica do que é ser bandido, tá? E eu não tô brincando quando eu digo isso, tá? E você aí, policial, é tão vítima da sociedade quanto o bandido. Eu te provo, pô. Teodoro fala isso. Cara. É tão vítima quanto o bandido. Porque eles botam vocês com o bandido no mesmo extrato social. E aí faz o conflito, né, de você, policial, com os bandidos. Porque aí vocês se matam aqui, né? E ele vai lá e pega o dinheiro de vocês. É isso, pô. Essa briga toda é essa, pô. Tá ganhando muito. A gente tem que ir lá pegar o dinheiro dos caras, é. Vai me pra outro, pô. E aí você, né, cara, policial, tá aqui junto com eles aqui, tá? No mesmo extrato. E deputados estão aqui em cima e você tá aqui, tá? O oficialato superior aqui, a gordurinha tá aqui em cima, junto com eles, deputados, governador, todo mundo aqui, tá? E você, policial, tá aqui no mesmo extrato. Você é tão vítima quanto o bandido.
É, cara, que ele bota vocês pra brigar aqui, ó. Que aí vocês se matam aqui nesse extrato social, é. Vocês ficam aqui se matando. Como aconteceu, né? Infelizmente. E eles estão tudo aqui em cima, ó. E aí querem fazer lei pra limpar a sujeira. Não vai não, pô. Porque eu não vou pagar por isso. Tem que tirar do bolso de vocês. Porque eu não quis fazer palanque político. E deu ruim, Teodoro. Cara, pessoas morreram, tá? De novo afirmo, desprestígio, tá? Meu Deus do céu, não vou falar de novo isso. Mas analisem a situação do BOP, tá? Analisem. Primeiro, como foi criado, tá? O que fazer com isso? Não pode acabar. Mas a gente tem que dar todas as garantias pra eles, tá? Policial do BOP tem que ter igual o raio-x, 60 dias de férias, tá? Esse pode. Esse é legítimo, tá? Tem que ter acompanhamento, tá? Porque qualquer coisinha errada, epa! A melhor reforma que puder, tá? Vergonha na cara é o que falta. É isso, tá? Meu Deus, o que é isso? Prontuário médico do pessoal do BOP não pode qualquer um acessar. Vai mentir pra outro, tá? Ele não tem que pagar plano de saúde, tá? Nenhum militar, principalmente o militar do BOP, não pode. A alimentação dele, a melhor que o Estado puder pagar. A família, os dados pessoais, tudo deles é outra parada. Tô chegando agora. Tô estudando a legislação da PM, tô chegando agora. Vamos terminar, tá? Artigo 17, aí vai dizer que o que tiver fora ali dos padrões da Constituição de 88 tem que ser resolvido. Sendo percebidos em desacordo, artigo 17 do ADCT, senta e vai ler. Serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. E aí, olha o que é feito, tá? Com a emenda constitucional 41 de 2003. Olha o que é feito. Artigo 9º da emenda constitucional 41 de 2003. Aplica-se o disposto no artigo 17. Tu entendeu a covardia? Aos vencimentos, enfim, né? Ou seja, eu mudo a Constituição em 2003 e digo que vou aplicar o 17. Então, eu posso cortar tudo que você já adquiriu, que se lasque. É isso, cara. Vai pro quarto e lê e depois me diz aí. É isso. Ou não é direita e esquerda sacaneando a gente? Teodoro, eu acho que é. Foi a mesma emenda 41 de 2003, tá? E aí a gente faz o link, cara. Pega a 41 de 2003 e vê essa questão da aposentadoria especial na 103 de 2019. Não pode não, o ministro tem que fazer isso mesmo, tem que é inconstitucional, Epa, Teodoro, inconstitucional, Olha o que eles fazem, cara, no 9º. Então, a emenda constitucional 41 de 2003, ela revoga a emenda constitucional 18 de 98 no inciso 9º do parágrafo 3º do artigo 142. Tem que aturar, cara. Tem que estudar, pô. Tô falando, meu camarada. Vai dar ruim pra muita gente, cara. Olha lá, cara. Onde está citando o artigo 40. Não tem essa, cara. Então, o que você quer dizer com isso? Observem onde está a Força Armada. É um título específico. Não dá isso não, vai dar ruim, Theo. Então é o governador e o presidente da República que manda? Não é, cara. É que eles moldaram tudo para caber no projeto, né? Dos empresários, do capital estrangeiro. Mas não é, cara. Então você tem o título que fala da organização do Estado, você tem o que fala sobre direitos fundamentais, organização do Estado, que é onde está o militar, o servidor, todo mundo junto. Você tem o título que fala da organização dos poderes. Aí você tem, o 4, né, que fala... Ih, rapaz, tu vai embora, pô. E aí você vai ver que é cada um no seu quarto. E o que fazer com isso? Não sei. Só sei que essa questão aí dessa ADIM, né, que fala sobre essa aposentadoria especial, a gente tem que rever, tá? Porque é inconstitucional. Essa emenda constitucional 103 é um absurdo. E eu vou mostrar pra vocês tudão. Mas eu fiz esse vídeo aqui rapidinho, tá, pessoal? Eu espero que já tenha esclarecido aí. Eu aconselho a todos a fazerem a leitura, tá? De todas essas emendas malucas deles, tá? Então, para começar, interesse nosso aqui, servidores e militares, né?
peguem para estudar. Imprimam, tá? Emenda Constitucional 3 de 93, tá? Emenda Constitucional 18, 19 e 20. Vejam, essa emenda 41 de 2003 e a 103 de 2019 foi feita e depois vamos ver as medidas provisórias. Porque aí, assim, faz a emenda constitucional, mas vai demorar muito para votar a lei, Teodoro. A gente vai lá em medida provisória e faz. Aí faz por medida provisória. Porque se for... Aí muda a Constituição, mas já sabe que não vai fazer. A lei, que tem que ser lei complementar, a maioria delas. E é tudo lei ordinária que se lasca. E aí ele vai lá e faz, o presidente faz medida provisória. Esquerda e direita. Vai lá olhar. Vai lá olhar o que fizeram, cara. O que fizeram no artigo 7º da Constituição, acho que inciso 1º ou 2º, né? Tudo que tá ali é lei complementar, pô. É feito por medida provisória, decreto, tudo que fala ali das regras trabalhistas, né? Meu Deus, o que é isso, cara? E o que fazer com isso? O que fazer é o que hoje nós temos, tá? Então tem que parar com essa pataquada de ficar falando do presidente e tudo mais, tem que parar com isso, tá? O comandante da PMR dentro de casa. Não tem que ficar fazendo entrevista aí, falando ó quem doer. Essa parada. E a cabo também, mas aí se o comandante tá fazendo, a cabo vai fazer também, né? Porque que se lasque toda hora. E aí quem tem que fazer é o MP que tem que controlar, tá? Aí tem que controlar. Essa última alteração que teve aí na LERJ, né? Que esse projeto de lei que foi enviado pro governador tem que parar. Vai passar mais vergonha. Tem que parar. A lei anterior que mudou lá, a legislação da Polícia Civil, tem que rever, porque... Mas o que fazer com o cara que foi promovido e faleceu? Vai ter que manter. Meu Deus, Teodoro. Cara. E é muita coisa pra cuidar, pessoal. Tá difícil pra mim, mas é basicamente isso, tá? Agradeço muito a confiança de todos. Eu ia fazer uma coisa mais, mas aí acabei falando e mudei aqui. Mas eu vou falar especificamente de cada emenda, tá? A 32 de 2001, por exemplo, né, ela fala sobre medida provisória, então tudo que for lei complementar, você não pode fazer medida provisória. Que se lá, acho que a gente faz e depois vamos ver o que dá, Teodoro. Depois de ver o que dá, Teodoro. E aí você tem essa 103 de 2019 e é um absurdo, tá? A medida provisória, a emenda constitucional, ela não pode entrar em vigor na data de sua publicação. Canalhas, sujeira intelectual, não pode. Não pode, tá? Você tem que dar um tempo ali. E a outra sacanagem, né, é que entra em vigor na data da publicação as emendas constitucionais, tá? Rio de Janeiro foi do mesmo modo. Vejam a Lei 9.537, que é inconstitucional, tem que acabar com tudo, não tem nada. E ela entra em vigor na data de sua publicação, né? E não respeita nada. Entra em vigor na data de publicação, não pode. E sempre feita em dezembro. Então, eu também quero dezembro. Vai viajar, cara. Vai curtir, pô. Vai pra França, né? Vai tirar onda lá na França. Vai tirar onda lá no Japão. Vai tirar onda, pô, com o nosso dinheiro. Vai viajar, pô. Deixa a gente aqui quietinho, pô. Talvez você precise voltar correndo, tá? Tá tudo bem, pô. Se um sargento pode, por que um coronel não pode? Fica a dica. Se um coronel pode estragar, sacanear as férias de um sargento com a sua família e mandar o cara voltar porque ficou chateadinho com o advogado também pode estragar as suas férias de fim de ano com a sua família. As suas festas, Natal, Ano Novo. Fica a dica, tá? E é isso. E de novo afirmo, cara, se você não cair no ralar, você não vai saber que dói. E aí tem que fazer igualzinho você faz, porque aí fica tudo certo. Eu adoro. É isso. E de novo afirmo, tá? O TJ não são os juízes e nem o desembargador, tá? Vamos ler esse livro que eu mostrei pra vocês, tá? De novo afirmo, cara. Tô chegando agora. É porque eu leio esses camaradas assim e fico doidão, tá? Vamos ler, tá? E ele fala aqui, tá? Pra terminar mesmo agora. Ele fala. O nosso papel, tá? Ele fala, tá? Essa questão, né? Da gente acompanhar, porque nós precisamos, né? Fazer a crítica, nós, né, juristas, os advogados, enfim, nós precisamos fazer a crítica, nós precisamos acompanhar o que eles fazem, né? Porque nós controlamos eles, tá? E aí eu vou entrar numa discussão muito interessante do artigo 133 da Constituição Federal e vamos ver qual é a situação da advocacia ali, tá? Porque nós estamos nesse contexto. Aí tudo pra gente é sacanagem, né?
Aí, agora, a última decisão, o ministro Dias Toffoli falando sobre essa questão de fixação de honorários. O meu não fixa, tá? Com todo respeito, excelência, o meu não. Não, porque eu decido quanto eu cobro. E quer pagar, quer, não quer, problema. É isso, é. Não tem essa de, porque o Estado é. Então a gente vai ter que ver o que está acontecendo com a AGU, tá, ministro? Do STF, a gente tem que ver, tá, ministro Dias Toffoli? A gente tem que ver. É porque a gente não tá dando bom não, tá? Então não tem essa pra mim. E eu fico com mais raiva ainda, tá? Então, não paga, né? O Estado não me paga? Eu trago contribuição coletiva. O Estado não me paga? Tá certo. Tá certo. A eleição tá aí, e aí são escolhas, né? É sobre isso, é. Eu vou resolver de qualquer modo. É sobre isso. Então entrega, tá? E aí, pega aí, cara, e faz tuas correrias, tá? Vamos juntos. Agradeço a sua confiança, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Abraço.